Fala, meus irmãos, inscritos e não inscritos, aqui neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e o Altíssimo esteja com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez, sempre tentando trazer conteúdos construtivos, edificantes, que estimule você a se inclinar para o discernimento, para a forma mais racional possível, mais coerente. Não sou dono da verdade. Eu sei que muitos, por não se aplicar a analisar, a assistir e reter aquilo que é bom, simplesmente vêm em nossos canais, defecar pelos dedos, descarregar ódio, simplesmente por serem manipulados pela grande meretriz, a grande Babilônia, o grande sistema, a grande Matrix. Então o objetivo do canal aqui é trazer sempre conteúdos, que agregam conhecimento, racionalidade e discernimento das coisas. Hoje eu quero falar do personagem, que é cultuado dentro do cristianismo e dentro de outras crenças, vamos dizer assim, outras etnias religiosas. A própria Umbanda, o próprio Espiritismo, os próprios Mormons, que são categorias diferentes de crenças da própria fé cristã evangélica, mas professam o mesmo personagem, o Azazel, falado pelo livro de Enoque, citado. Então hoje eu quero trazer esse conteúdo e eu conto sempre com a participação de todos vocês nos likes, compartilhamentos, e bons comentários que agregam para engajamento do canal. Falar do personagem que vocês acham ser o Filho do Altíssimo, já que Deus é um personagem grego, que tem a ver com Júpiter, com Zeus. Por isso o nome dele é Theos. E por isso os pastores dizem: eu fiz teologia, que é estudo de Zeus. Theos é Zeus, Júpiter. E o filho de Zeus, que é um agrupamento de vários seres solares. Seres solares. A Igreja Católica, simplesmente, você vai entender nesse vídeo de forma simplificada, porque todos estão debaixo do paganismo quando adoram uma figura que não tem nada a ver com o Messias hebreu, que falava hebraico, que tinha pele negra e não era branco ou europeizado. Então a história não está só deturpada na questão da cor, de preconceito, A questão está no nome que foi modificado. O livro de Jeremias traz o versículo que fala: apagaremos o seu nome, cortaremos da terra dos viventes a árvore. Então quem acompanha o canal fica mais fácil digerir esse tipo de conteúdo, Quem acompanha mais tempos. Então você vai ver porque Jesus é associado a seres solares, vários deuses pagãos, entidades, mais antigas, tem a ver com seres solares. E simplesmente a grande meretriz de 17 e 18 de Apocalipse recebe esse título de prostituta simplesmente por fazer sincretismo, secretismo. Sincretismo ou secretismo já vem da palavra sincronia, sincronizar, atualizar todas as entidades pagãs neste personagem, Ah, mas você está blasfemando. Não, calma, assiste com precisão, e tire sua conclusão. Então, quando você pesquisa sobre Jesus, você vai ver que todo o seu aspecto está ligado a ser solar, Em volta da sua cabeça sempre tem a questão do Sol. Vamos saber sobre isso, Começando aqui então, eu quero citar o personagem Azazel, O personagem Jesus, que o mundo inteiro serve, Apesar que a Bíblia diz que um reino contra o próprio reino não subsiste, palavra do próprio Messias. Como pode ter divisão dentro da fé cristã
Se espíritas não se dão bem, você não vê alguém evangélico pregar dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro umbanda, você não vê alguém de um terreiro umbanda assumir um púlpito, né? Alguém da igreja mórmon, é uma divisão do corpo, tal como o próprio reino vai resistir, né? Se são divididos entre eles mesmos. Quem é esse que aparece na tela? Você conhece como Jesus, começando pela palavra Baal, tá? Quem sabe, Baal aqui já diz aqui é um demônio adorado antigamente. Tá aqui, ó. Era conhecido como Beel antigamente. Antes de virar Baal era Beel, né? Que veio da palavra Beelzebu, que significa Beel ou Baal. Baal é senhor e Beel, que é Beelzebu, o Beel significa tradução senhor, senhor das moscas. Então, tá? Você já sabe que é a mesma expressão, que também tem a ver com o engano dos sionistas, né? Que você fala hebraico quando você diz Adonai. Adonai é a mesma coisa que Beel, é a mesma coisa que Baal, tá? E é a mesma coisa que Senhor. E quando você diz eu sou um servo do Senhor, a palavra servo no hebraico significa Baalins. Baalins significa escravos. Então quando você diz eu sou um servo do Senhor, tá? A verdadeira tradução seria eu sou um escravo de Baal. Sou um escravo desse tipo de demônio aqui. Certo, pessoal? É a principal entidade da lista de 72, livro da Goétia de Salomão, descrita pela primeira vez da arte da Goétia, tá? Que tá Goécia. Um grimório medieval conhecido como a chave menor de Salomão. O Salomão bruxo lá, né? Que eu já trouxe vídeo sobre ele. Vamos continuar aqui. Então, Beelzebu, tá? Aqui, ó. Tem a ver com Baal também. E tem vários Baais que era cultuado antigamente no Egito. Não tinha só um tipo de Baal. O Baal Peor, o Moloque é considerado um próprio Baal, tá? Como um grande demônio. O quê? Um grande demônio. Ah, você só fala de demônio, Luiz Paulo. Calma. Vamos lá. O nome Beelzebu está associado ao deus cananeu Baal. Certo? O Beel é mais um do que um nome pronunciado e dito, propriamente dito. É um título usado para designar para várias divindades mesopotâmicas antigas, tá? Dicionário da Bíblia, para vocês que dizem que eu estou viajando na maionese, que eu estou inventando, rodapés da Bíblia, tá? Bíblias com dicionários bíblicos diz aqui, ó, Baal significa Senhor, dono, Deus do Sol. Marca bem aqui quando eu digo Deus do Sol, tá? Por que que Jesus tem o sol sobre a sua cabeça pela Igreja Católica? Por que que vocês cantam hinos dentro dos templos evangélicos sobre o sol da justiça, tá? Marca bem. Então está falando de Baal, é uma divindade suprema entre os cananeus e diversas outras nações pagãs. Olha aqui, gente, é dicionário bíblico, ó. Traduções, outras nações pagãs. Seu nome completo era Baal Seamim, Senhor do Céu, o equivalente ao grego Zeus. Se vocês não enxergar isso aqui na próprio rodapé da Bíblia, dizer que eu estou inventando, que eu sou um herege, é complicado, né, povo evangélico? Cada localidade tinha seu próprio Baal. A forma de culto variava de lugar para lugar. Ele tinha muitos outros títulos. Baal era adorado em Israel sob a liderança. Então tá aqui algumas referências. Depois você pode pausar o vídeo e fazer as suas anotações. Vamos continuar. Dicionário bíblico. Dicionário bíblico, é Bíblia. Baal, termo hebraico que significa Senhor. É o nome do deus mais importante e mais popular da Síria, Fenícia e Canaã. Este deus era considerado o Senhor do céu e, consequentemente, o deus da chuva, da vegetação e da fertilidade em geral. Seu culto sempre atraiu os israelitas.
apesar de combatido pelos profetas. O Baal é também o nome genérico das divindades de Canaã. Dicionário da Bíblia. Baal, Senhor, tá? Referir-se aos Baais cananeus. Dicionário, tá, pessoal? Baal, mais uma vez, Senhor, tá? Qual que é a desculpa agora? Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Para você que vai ao templo e diz glória ao Senhor, o pregador te estimula, dá um glória ao Senhor, dá um glória a Deus, não, você tem um glória para dar para o Senhor. São mendigos espirituais, são cafetões espirituais, me perdoa a expressão forte, tá? E são enganadores. Embora alguns leigos não sabem do que estão pregando, são fantoches da Babilônia. São ventrílogos. Sabe aqueles bonequinhos que você mexe com os dedos? São simplesmente controlados e manipulados pelo sistema mentiroso, o pai da mentira. Então, glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Júpiter, glória a Quírios, glória a Adonai, glória a Terron, né? É isso que eles estão incentivando vocês. Hinos, glória ao Senhor, né? Já falei que glória é o nome da deusa Gaia, uma deusa grega, filha de Zeus também. E Senhor é Baal. Então, quanto à idolatria, quando você diz glória a Deus, você está dizendo glória, o nome da deusa Gaia, né? Deus, o nome de Zeus. Quando você diz glória ao Senhor, você está dizendo o nome de deusa Gaia e o Senhor Baal. Quando você diz amém, você está falando a palavra Amon-Ra, que virou Amon, né? Amém. Quando você fala, vamos fazer uma oração, palavra de Horus, né? Tudo isso você tem que se policiar, porque a Bíblia diz, eu tirarei da vossa boca os nomes dos deuses, dos Baalins, e não falará mais neles. Então, aos poucos, a gente vai se limpando dessa sujeira, dessa porcaria, desse lixo, dessa lavagem que o sistema colocou, pagão. Os pregadores dizem glória ao Senhor, né? Eu poderia citar um monte de vídeo aqui, até de companheiros que eu conheço que ficaram nas denominações, nas descendências da CCB, mas não vou citar. Ele sabe, se assiste o meu vídeo, sabe o que eu estou falando, tá? São verdadeiros massagistas pro ego, tá? São provedores da mentira, que incentiva você a se inclinar a mamon, a riqueza, o dinheiro, a prosperidade, tá? Camila Barros aí, ó. Resposta do Senhor, resposta de Baal. Aqui em Atos 7:48, vou ter que esfregar na cara de vocês. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Como que você vem me chamar de desigrejado, ou movimento de desigrejados, né? Chamar de filho pródigo aquele que não faz mais parte do seu dogma, da sua doutrina, o desviado, né? O destemplário. Se a própria Bíblia está dizendo em Atos 7:48 que ele não habita nisso que você chama de igreja, Congregação Cristã no Brasil, Nova CCB, né? Assembleia, Deus é Amor, Presbiteriana, Batista, Mundial, Quadrangular, Maranata, né? Que mais? Quadrangular, qualquer uma dessas. Isso não é igreja, isso não é templo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Isso é casa de Baal, é a casa do Senhor que você fala. A casa de Baal, tá? Baal Lins, é a casa de Zeus, de Teus, de Júpiter. O Deus que fez, na verdade aqui o Altíssimo que fez o universo, né, o mundo e tudo que nele há, sendo Altíssimo da Chamaim. Aqui está Senhor porque está uma Bíblia paganizada. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde está isso, Luiz Paulo? Está aqui, ó. Atos, tá? 17, versículo 24. O anterior que eu li é Atos 7, versículo 48. Esse é Atos 17, versículo 24. Quando alguém te confrontar, não, mas você está desviado.
você está desigrejado. Não, você precisa agrupar com o povo, se ajuntar com alguém que fala a mesma ideologia é uma coisa, tem que estar agregado mesmo. Agora, não se reunir em templos, abadias, tá? Fantasiosas, luxuosas, com ar-condicionado, com poltronas, enfim, para ouvir um ministro lá na frente. Você não precisa de intercessor. Você tem acesso direto ao Pai. Ele rasgou, né, o véu do templo. Você se tornou em espírito rei e sacerdote. Então você não precisa mais seguir, tá, o Velho Testamento, que precisava o povo buscar um sacerdote, para o sacerdote se preparar para entrar no lugar lá e trazer a resposta. Você não precisa, você tem acesso direto. Então por que você vai terceirizar a sua comunhão com o Altíssimo? Certo, pessoal? Tudo isso aqui que chamam de igreja, tudo isso aqui é filha da Babilônia. Apocalipse diz: as filhas da meretriz, as filhas da grande prostituta. Martinho Lutero é o pai dessa parafernália aqui, ó, certo? Tudo isso aqui prega Jesus Cristo, Crestos, prega o Senhor. Senhor é Baal, tá? Mostrei aqui no dicionário, se vocês não enxergar, prega Zeus. Fora os símbolos, né? Aqui, ó, tem um olho de Horus, tá? Dentro da simbologia subliminar. Tem o peixinho que representa Deus Dagon. Pesquisa aí no Google, tá? Sobre a mitra que eles usam, os papas. É o Deus Dagon aqui, ó. O olho de Horus, Dagon, né? Tudo isso aqui tem uma mensagem de Goétia. Tá, pessoal? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós quem que é a igreja verdadeira? Vós sois o templo do Altíssimo, e o Espírito do Altíssimo habita em vós. Então você é a igreja. A igreja não é feita de tijolo, cimento, areia, né? A igreja não é feita de CNPJ, a igreja não é feita de bancos, né? De ar-condicionado, de púlpito. Isso que chamam de igreja não é igreja. A igreja é feita de espírito, carne e sangue. Você. Não sabeis que vós sois o templo. Esfrega isso na cara daquele que diz: não, você tem que estar lá com a gente. O diabo está usando alguém da internet para te ludibriar, para te enganar. Será mesmo? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo do Altíssimo e os ídolos? Ou seja, que comunhão, que há em comum entre o templo do Altíssimo e os ídolos? Quando eu falo os ídolos aqui, vão no culto hoje, né? A Cassiane vai estar aí, a Damares vai estar aí, o Matos Nascimento vai estar aí, o Marcos Feliciano vai estar aí, o pregador fulano vai estar aí, né? Quem mais vai estar aí? A CCB, no caso, era o antigo Ademilson de Garaçu, o Rogerinho Babão vai estar aí, né? Hoje vai ter o culto com... Esqueça até o nome dos pregadores, porque eu já não faço mais parte dessa cúpula, né? Fulano vai estar aí, é cheio de Deus. São ídolos. Vocês adoram. Quando vocês dizem: o pregador é terrível, homem de Deus, profeta é terrível, é uma forma idolátrica. É a idolatria dos homens. Nossa, vai ter uma violeira terrível, vai ter um profeta terrível no culto. Idolatria. Que comunhão tem o templo do verdadeiro Altíssimo? O templo, no caso, não é as paredes, é você com isso. É uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Pois nós somos santuários do Altíssimo, vivo. Somos vivos. Somos santuários móveis, ambulante. Uma igreja móvel. Como disse o Altíssimo: habitarei, aqui é ele dizendo, aqui sim, habitarei com eles, entre eles, e andarei. Então, isso que você chama de igreja, ela não anda, ela fica parada. Isso que você chama de templo, você tem que entender quando ele diz: eu vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou levantar ele. E alguém achava que era o templo lá feito de pedra, né? Como? Nós gastou anos para fazer isso, mas ele estava falando do seu corpo, do seu tabernáculo, da verdadeira igreja. Em 3 dias eu vou levantar. Então, no caso assim, tá, pessoal? Você é a igreja e não aquilo que chamam de igreja lá, que tem títulos diferentes, que nenhuma tem comunhão com a outra.
é facção, é divisão. Pregador da Assembleia não prega lá na congregação cristã no Brasil. Pregador da congregação não prega na Deus é Amor, né? O pregador da Quadrangular ou da Batista não prega no Templo dos Mormons, que prega Jesus também. Ou prega. Vamos lá, o Centro Espírita fala de Jesus, eles ensinam evangelho, ensina cristianismo. Mas alguém vai lá no Centro Espírita dos pregadores? Não prega. Alguém vai lá ter comunhão e associação com o Candomblé? A Umbanda, que prega Jesus Cristo, que usa a Bíblia? Então é divisão. Esses aí não é templo. Eu habitarei com eles no meio deles, certo? Então quando você pesquisa, você vai ver que Jesus sempre está associado ao ser solar. Então quando você leu lá no começo, tá? Que eu falei, está associado ao Sol, você vai entender onde que eu vou chegar com isso aqui, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso aqui? Por isso que a Igreja Católica usa esse objeto chamado de ostensório. Tá vendo aqui, ó? Ostensório. O que é um ostensório? É a personificação de Jesus num objeto. Mas não é só Jesus, aí tá o detalhe, que você foi enganado pela grande meretriz romana, tá? O ostensório, que é Jesus, que tem a ver com data, né, Saturnália, o deus Invictus, o deus Sol, né, o deus Apolo, o deus Dionísio, o deus Tamuz, né? Que mais? O deus Hermes, o deus Amon-Ra, o deus Mitra, principalmente. Tá vendo só? Jesus personificado em várias entidades, várias personalidades antigas, persas, gregas, né, cananeias, enfim, venerado de uma forma no objeto. Isso aqui o cristianismo aderiu. Vocês não aderem objetos para falar que é idolatria, só que vocês adoram o nome do objeto, né? O que está no objeto, que é Jesus, certo? Quando eu falo que cristianismo é mera resíduos, é a sobra da cópia, do plágio de outras crenças, zoroatrismo, né? Foi gerando o judaísmo, e o judaísmo gerou o cristianismo. É uma cópia, efeito dominó, até chegar aqui, tá? Então tá aqui, ó, no Pérsia, luz, sol, misericórdia, amizade, amor. Aqui, ó, Deus Invictus. Tá vendo só, pessoal? Deus Invictus. Esse aqui, tá? O Mitra era o personagem principal, Jerônimo, que foi o que traduziu, junto do governador de Roma, que se chamava Flávio Constantino. Para você que não se interessa em história, só quer saber de ir ao templo receber massagem para sua angústia, ou promessas físicas que vão perecer, que não vai levar a nada, simplesmente você está no caminho do engano, porque a própria palavra do Messias diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça consome, ladrão mina e rouba. Ele diz: não se preocupe, olha as aves do céu, eu visto ela, não deixo faltar nada. Olha o lírio dos campos. Então por que você está preocupado que vai comer ou que vai vestir? Se preocupa, como diz a Bíblia, buscar o reino dos céus, da Chamaim no caso, e as demais coisas será acrescentada. Mas será que o povo está nessa frequência? Não, eles vão porque querem saber de bens materiais. Segundo Reis 17, versículo 31, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, queimavam seus filhos no fogo. Olha que requinte de crueldade. E é esse Deus que você está adorando. Queimavam seus filhos no fogo. A quem? Adramaleque. Quem era Adramaleque? Vamos descobrir agora que Jesus, além de ser Apolo, além de ser Mitra, além de ser Amon-Ra, além de ser Dionísio, além de ser Tamuz, ele também é um ser, um demônio, uma entidade chamado Adrameleque. Segundo Reis 19, versículo 37, também cita, tá? Aqui a questão de Adrameleque. Ok, pessoal?
Eu vou só no principal aqui para o vídeo não ficar longo. Isaías 37, no último versículo 38, está escrito: seu Deus Adrameleque, tá? Vocês sabem que era muito semelhante a Moloque. E Moloque também era chamado de Senhor. Então quando você diz glória ao Senhor, aleluia ao Senhor, o pregador te estimula dizendo, dá um glória para o Senhor, você está glorificando não só Baal, não só Moloque, que sacrificava crianças, né, cozinhava crianças, como Adrameleque. Ok, pessoal? Vamos falar desse ser aqui que tem a ver com o sol. Então tá aqui, ó, Adrameleque. Adrameleque era considerado quem? O deus Sol. Adrameleque era considerado Sol da Justiça, Sol da Justiça. Não é assim que vocês cantam aí na CCB? Os outros louvores, Matos Nascimento, Cassiane, o deus Sol, né? Vamos glorificar o Sol. Jesus é o Sol da Justiça, é verdade. Jesus, que é criado por Roma, ele é o Sol, a personificação de várias entidades solares. Tá vendo aqui? Vamos continuar aqui. Então, Adrameleque, também nos seus cultos, crianças eram sacrificadas. Olha quem você está glorificando, o Deus Sol aí, o Sol da Justiça. Tá? Sacrificado a crianças. Vou frisar aqui de novo, porque eu acho que não ficou bem interpretado, né? Adrameleque era considerado o Deus Sol. E ele aceitava criança sacrificada em seus cultos. Tchan, 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 tchan. Não pode usar essa imagem que neguinho já... sai desse vídeo aí que não presta. Olha só a cereja do bolo. Apolo era conhecido como o deus do sol. Hélio era conhecido como o deus do sol. Amon-Ra era conhecido como o deus do sol. Mitra, que era o governador de Roma, Constantino, que fez os concílios de Nicéia, né, os vários outros 7 concílios, personificou no nome Jesus, o deus sol também. Quando você diz glória a Jesus, você tem que entender de sincretismo. É por isso que muita gente buga a mente. Os crentes, os evangélicos, o cristão buga e não entende. Você está falando heresia, você está blasfemando, porque ele não entende de sincretismo, secretismo, tá, pessoal? Quando você pesquisa festa saturnália, lembra do Papa falando, o padre falando sobre festa saturnália no YouTube? É muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. Era uma festa que tem a ver com 25 de dezembro, olha aí, o Natal, nascimento do Deus Sol, Jesus, que lindo. Tinha orgias, troca de presentes, né? E vocês pesquisem, tá? Sobre a festa saturnália, ligado ao Deus Sol. Que lindo, que maravilha.
Vocês estão na idolatria, hein, povo evangélico. Esse é o Flávio Constantino. Estou resumindo bem aqui bastante. Em vez de você ficar procurando bens materiais, ajuntando os tesouros dessa terra, se é isso que você quer, você está na religião errada. Vai para a maçonaria, lá eles vão te ensinar a frequência de Mamon, tá? A energia do dinheiro, aí você vai se dar bem. Existem outras maneiras aí de você conseguir conquistar. Agora, se seu interesse é salvação, pesquise coisas do passado, pessoal. Se livre dessa sujeira, desse paganismo, dessa manipulação para te enganar. Isso aqui te afasta cada vez mais. Você que vai ao templo achando que está servindo, do Altíssimo, te afasta. Tá? Ele não divide a sua glória. Olha o Deus Mitrinha aí. Ó. Lembra o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro? A Estátua da Liberdade? Por isso que é Cristo. Crista. Cristo, Crestos. Na crista do Deus Sol. Tá vendo? Olha aí. Ah, interessante, né? Sei que muita gente vai se morder de ódio, mas é a verdade. Ezequiel capítulo 8, versículo 16, tá? Aqui, ó. Eles estavam ao átrio da casa do Senhor, de Baal, né? E tanto é que esses demiurgos, eles têm ciúmes uns dos outros. É, pessoal. Eles adoravam quem? O sol. Virados por Oriente, adoravam o sol. A idolatria. Um Jesus do passado, né? Os vários Jesus antes de Jesus. Certo? Onde está isso aí, Luiz Paulo? Para me anotar aqui, Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Olha aí, ó. Para quem acha que não tem nada a ver adorar Jesus. Jesus é o sol da justiça. Você lê isso na Bíblia, Deus, vários versículos falando que ele colocará o sol da justiça, o sol da manhã vai nascer, porque é uma Bíblia criada pela Igreja Católica. É isso que você tem que entender. Se você ficar preso em versículos bíblicos, você vai ser parte do ventrílogo do sistema religioso. Você vai ser manipulado. Você tem que buscar por fora. Senão você vai ser embriagado no vinho, na taça da grande meretriz. Certo, pessoal? Ah, mas tá lá. Versículo que Deus... Não adianta você vir no comentário e colocar aqui, ó. Falando que Deus é o sol, que Jesus é o sol, não sei o quê. Mostrando para vocês entidades do passado, ó, deidades solares. Isso aqui, se eu não me engano, é a deusa Ísis. Por isso que fala Israel. Ísis, que é essa aqui. O deus Ra, que também representa o sol. E o El dos cananeus. Olha só. E tem a estrela de Renfã, né? A bandeira de Israel. Verdadeiro sionismo enganador, tá? Aí, ó. Era deidades antigas. Vocês adoram Jesus? Na personificação de deuses antigos. Tá vendo? Quantos seres solares? Ou é mentira que eu tô aqui propagando nesse canal? Eu tô enchendo linguiça aqui, eu quero... O que eu ganho? Querendo fama, querendo hype, né? Querendo... pedindo para vocês se inscrever, é para propagar mais. Olha aqui, ó, quando, não tem nada a ver, eu tô pesquisando sobre seres solares, aparece o Jesus aqui, ó, que não tem nada a ver com o hebraico, o Messias, tá? Olha só. Jesus é isso. Quando você diz glória a Jesus, quando alguém fala da glória a Jesus, glória a Deus, até porque a palavra Deus, o significado dela é dia, Deus veio de dia, brilhante, pesquisa. Então a palavra Deus já está no plural com S, Deus, porque carrega um monte de deidade, um monte de deuses pagões solares nesse nome, tá? Se você gostou desse vídeo, colabora deixando o seu like, compartilhando, tá? Para o máximo de pessoas. Vamos fazer o canal crescer simplesmente para despertar pessoas. Nada mais do que isso. Que você não vai ver eu pedindo Pix, contribuição, nada. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.